Bem-vindos às Sustainable Talks, um espaço para conversas informais sobre sustentabilidade. Então, hoje temos connosco uma pessoa que é a cara do movimento B Corp em Portugal, é o Luís Amado. Bem-vindo, Luís. Bom dia, muito obrigado pelo desafio. É um prazer estar aqui convosco hoje. Obrigado a nós e vamos ver o que é que esta entrevista tem aqui muita coisa para falarmos, porque estamos curiosos também para perceber o que é isto do movimento B Corp e como é que ele nasceu. Muito bem. Ainda bem que há essa curiosidade, é uma coisa que felizmente tem sido recorrente e eu fico contente com isso. E o movimento nasceu em 2006 nos Estados Unidos, com um conjunto de três pessoas que tinham uma empresa em comum e que venderam com grande sucesso. E que geriam de uma forma que acharam que fazia todo o sentido, tendo em conta não só os acionistas, mas todos os stakeholders envolvidos, tratando bem os fornecedores com quem tinham excelentes relações e também os colaboradores, que os fizeram passar situações como as que temos vivido recentemente, de difíceis, de conseguir que as pessoas trabalhassem porque acreditavam mesmo que não houvesse salário ao fim do mês, que 2 meses depois isso seria resolúvel, e os fornecedores também de conseguirem ir mantendo as relações, apesar de nem sempre ser possível os pagamentos tão atempados, como acontece muitas vezes em fases das vidas das empresas, e portanto usando esta forma de gerir preocupada com o interesse de todos e não só com o retorno dos acionistas. E eles venderam uma empresa de equipamento esportivo por 350 milhões e, portanto, tinham hipótese de fazer qualquer coisa de diferente, porque tinham capacidade para isso, e decidiram criar um movimento que ajudasse as empresas a ser geridas desta forma, até porque a empresa deles foi comprada e depois de ter sido comprada foi virada completamente de pernas para o ar, se assim quisermos dizer, e passou a ser gerida de maneira diferente. E isso fez-lhes alguma confusão. E, portanto, eles quiseram lutar um bocadinho contra isso e criar ferramentas e mostrar que era possível gerir e que as empresas podiam ser uma força motriz para criar muita coisa boa e mudar o mundo para melhor. E, portanto, fundaram o B-Lab, alicerçado na criação desta ferramenta, que acho que vamos ter um bocadinho a oportunidade de falar mais à frente, que é o B-Impact Assessment, que no fundo quer providenciar às empresas a hipótese de que elas se giram de forma a criar um impacto positivo na sociedade e a todos os stakeholders com que se relacionam, e não focar só no lucro para os acionistas, e isto tem vindo a evoluir para além da ferramenta para depois várias outras coisas que penso que teremos a oportunidade de falar. Estes fundadores estão ainda hoje em dia envolvidos com o movimento. Isso é super Portanto, interessante. eu, eu, Portanto, temos... eu conheço-os e vou Sim, falando sim. com eles de vez em quando. Boa. Temos aqui dois termos, não é? Que é o B-Lab e B Corp. Se calhar o Luís pode clarificar um bocadinho a diferença entre estes dois, Exatamente. não é? É importante partirmos já à partida, clarificar já isso à partida, que às vezes é uma dificuldade que nós temos de comunicação, mas que resulta um bocadinho do facto a organização que está por trás do movimento B Corp não é uma empresa, é uma ONG, que se chama B-Lab. E, portanto, os B Corps, como o nome indica, são para as empresas. Portanto, todas as empresas que são alvo e que fazem parte do movimento, que usam esta ferramenta, e que são, nomeadamente as que são certificadas, porque pode haver não empresas a usar a ferramenta porque ela é aberta, mas as que são certificadas são empresas e, portanto, são B Corps. Mas a estrutura que está por trás, não sendo uma empresa, é uma ONG e chama-se B-Lab. É a estrutura que gera o movimento B Corp. E nós estamos aqui nas Sustainable Talks, não é? Portanto, a minha pergunta é como é que o movimento B Corp se relaciona então com a sustentabilidade? Muito bem. Esta ferramenta que vos estava a falar do Impact Assessment mede o impacto que as empresas criam para a sociedade e tenta empurrar para que ele seja o mais positivo possível. Não é? E, portanto, nesse aspecto vai criando guias, indicações para que as empresas possam perceber onde é que estão e até para onde é que podem ir. Cobrindo 5 áreas que são a governance, os trabalhadores, o ambiente, a comunidade e os clientes. Ora, isto são normalmente as áreas que se fala quando se está a falar de sustentabilidade.
não é? E, portanto, as empresas ficam aqui com uma ferramenta para fazer uma gestão sustentável e eficiente, porque às vezes a sustentabilidade fala-se muito, mas nem sempre as pessoas estão a falar da mesma coisa. Nós tentamos falar de impacto porque isso é objetivo e consegue-se medir. E se nós criarmos um impacto positivo ou reduzirmos o impacto negativo, estamos a ser cada vez mais sustentáveis e, portanto, neste sentido, isto é uma ferramenta de gestão para a sustentabilidade. Por acaso tenho aqui uma pergunta que é exatamente sobre o Impact Assessment e acho que até vou saltar já para ela. No fundo, o Luís estava aqui a explicar que serve exatamente para medir o impacto das empresas, não é? Mas impacto de operações, modelo de negócio, comunidade, como é que isto funciona e porquê é que isso, acho que esta é a minha principal pergunta, não é? Porquê é que as empresas precisam disto? Precisam de fazer o Impact Assessment? Muito bem. Vamos lá ver. Vou tentar, essa é uma pergunta que estava para estarmos aqui a falar há muito tempo, vou tentar ser conciso. As empresas fazem parte do mundo e são uma forma muito importante de fazer mudar o mundo e se calhar muitas delas, e há dados nesse sentido, são mais importantes que muitos dos governos. E nós, como consumidores, também somos nós que sustentamos as empresas, porque se não houver clientes, os clientes é que pagam os salários das empresas, não é? Portanto, nós sabemos que vivemos uma situação em que isto começa se nós continuarmos assim, isto não vai chegar para todos. Portanto, no fundo, as empresas precisam disto num instinto de sobrevivência, porque se não mudarmos nada, nenhum de nós vai sobreviver. E, portanto, num instinto de sobrevivência global, precisamos deste tipo de ferramentas que nos permitam ser mais eficientes, fazer mais com menos, perceber que impacto é que estamos a criar positivo e tentar reduzir ao máximo os negativos. Depois, porque é que isto é útil para as empresas? Porque através desta ferramenta, as empresas podem não só perceber onde é que estão nestas várias áreas, porque a ferramenta é, para já, dizer que é uma ferramenta aberta. Quem quiser fazer Google de Impact Assessment ou Measure What Matters, facilmente a encontra e pode-se registar com base na área de operação da empresa, no número de colaboradores e na localização geográfica, para ter o seu assessment, digamos assim, porque não é igualzinho para todos, embora cubra estas 5 áreas, porque não faz sentido ser igual para uma empresa de advogados ou para uma empresa industrial, as coisas que se perguntam são diferentes, não é? Embora cubram as mesmas áreas. E, portanto, perante depois esse assessment, tem várias perguntas, a maior parte delas de escolha múltipla, que são pontuadas. E através das escolhas múltiplas e da pontuação que cada escolha tem, a empresa percebe não só onde é que está, mas também para onde é que pode ir. O que é que os outros já fizeram, o que é que os outros estão a fazer, como é que eu posso fazer. Inclusive a ferramenta permite marcar essas outras escolhas como objetivos e ir recebendo reminders a dizer, olha, que ficaste de fazer isto até ao dia tal, ainda não fizeste, ou faltam 2 meses para o objetivo que tu marcaste. Tem também uma caixinha que posso pôr comentários, em que eu posso pôr comentários ou para mim, que estou a fazer e dizer, olha, isto se calhar é um assunto que eu devia pensar para a minha empresa, ou pôr para outra pessoa que posso convidar também da minha empresa a estar na ferramenta e dizer, fulano tal, vê lá este assunto, se calhar aqui em termos dos nossos colaboradores há aqui umas coisas que os outros estão a fazer que nós se calhar devemos implementar ou podemos implementar ou faz sentido implementar. E portanto, neste sentido, é uma ferramenta que permite fazer este guia. Permite também o quê? Fazer o benchmarking com empresas semelhantes que já fizeram o processo e portanto perceber se nesta área eu ainda estou muito aquém ou se posso melhorar. Eu costumo dizer um bocadinho a brincar que é com base em inteligência artificial e às vezes a nossa ainda é um bocadinho melhor e, portanto, convém pensarmos que é uma média, não é? E às vezes não é para a nossa empresa que tem as suas especificidades, pode não ser aquele o benchmarking mais adequado, mas de qualquer maneira estão lá as opções que outros já fizeram e que poderão ajudar a perceber o que é que se pode fazer. Esta é a vertente da ferramenta e nós temos centenas de milhares de empresas a usar esta ferramenta pelo mundo e penso eu, a criar cada vez impacto e a crescer mais o feedback que vou tendo das empresas que a vão usando. Depois há umas que percebem que ao fazer este trabalho já têm algum impacto positivo ou que caminham nesse sentido ao fim de algum tempo e percebem, ok, eu tenho mais de 80 pontos. E tendo mais de 80 pontos, eu posso pedir para que a informação que eu inseri no sistema seja revista por uma equipa internacional que a vai validar e se tudo estiver bem, vai dizer, ok, vocês são elegíveis para ser uma empresa certificada como B Corp. E temos já, neste momento, 4.500 em todo o mundo. E cerca de 50 com presença em Portugal. E que depois se relacionam entre si de uma forma mais fluida, se comunicam de uma forma diferente, valorizada pelos consumidores. Algumas outras coisas que se calhar podemos, se fizer sentido, gastar um bocadinho mais de tempo a falar sobre isso.
Claro. As PME, não é, têm um grande papel no crescimento do nosso país. Na tua perspectiva, Luís, este movimento acrescenta valor às nossas PMEs? Este movimento acrescenta valor, do que eu tenho sentido, curiosamente, a todas as tipologias de empresas de todas as dimensões. E é engraçado que o Assessment está preparado, inclusive, para poder ter lá empresas que tenham zero colaboradores ainda como a receber salário, não é? E que pode estar a trabalhar no cowork. E também empresas com milhares de colaboradores. Claro que depois, quando é feito o benchmarking não é feito entre todos, é feito só nos que são parecidos. Portanto, o que eu tenho sentido é que esta análise inicial e este abrir de janelas, às vezes, para umas áreas que ficam mais descuradas, porque são mais emergentes, no fundo, não é? Nós não estávamos habituados a ser tão abrangentes na análise que fazíamos do impacto das empresas. São desafios que fazem crescer todas as empresas e, claramente, as PMEs também têm esse desafio e, se calhar, tendo menos acesso a grandes consultoras, a uma equipa interna muito grande que possa estar preocupada com determinados assuntos, vai ser ainda mais relevante a possibilidade de ter estas janelas ali à sua frente de uma forma sistematizada e de lhes permitir identificar áreas de trabalho que lhes parecem ser relevantes para aumentar a sua competitividade e as tornar mais sustentáveis e possibilitando criar impacto mais positivo. Este é o feedback que eu tenho tido de PMEs e outras já não tão PMEs, que apesar das ferramentas que têm, também sentem que isto ainda lhes traz mais-valias. Mais-valias. E dirias que isto facilita a criação de sinergias entre setores, entre diferentes negócios? Tu há bocado falavas, não é, que têm esse acesso a benchmarking, que eu consigo ver, mas vai para além disso? Sim, vai para além disso, porquê? Porque as empresas começam a sentir alinhadas naquilo que querem fazer em termos de contribuição para a sociedade. E se eu tenho que escolher um fornecedor, então eu tenho muito mais confiança em escolher este que eu sei que está alinhado comigo. E nós organizamos reuniões, pelo menos 3 por ano, em que tentamos juntar as pessoas e pô-las a conversar sobre um tema normalmente de interesse comum, seja a diversidade, o que é que eu fiz para aumentar a diversidade na minha empresa, seja como é que eu me comunico melhor em termos do facto de ser B Corp. E é engraçado que muitas das reuniões, ao fim de 20 minutos, já toda a gente está a perguntar quando é que é o coffee break, porque já estão a pensar como é que vão trabalhar com os outros que perceberam que estão na sala no mesmo dia, não é? E a última reunião demorou era suposto ter demorado 2 horas, demorou 3 e eu não a acabei porque as pessoas tinham tanto que partilhar e que falar em conjunto que ficaram mais tempo. E isto porquê? Porque existe este alinhamento e, portanto, naturalmente as empresas se procuram umas às outras. Eu tenho a experiência, por exemplo, de uma empresa grande que vai para os Estados Unidos procurar clientes e quando diz que é B Corp há uma série de folhas de checklist que são postas para o lado. E tenho outras cá, mais pequenas, que me dizem, Luís, ou que vão entrar cá e me perguntam, Luís, eu quero um advogado, mas quer que me indique um advogado que seja B Corp. Ou outras que dão empresas farmacêuticas que naturalmente dão os seus presentes aos colaboradores e com quem interagem e que normalmente até davam vinho. Descobrem que há uma empresa B de vinhos. Eu este ano vou comprar todos os meus presentes àquela empresa B. Portanto, estou a ir assim de exemplos mais pequeninos para outros maiores, mas a verdade é que a promoção de interações é muito mais fácil porque está tudo muito mais alinhado e o facto das empresas se darem a conhecer umas às outras permite a identificação de oportunidades conjuntas interessantes. Nós temos o B Corp Month, que é durante março, o mês B Corp em que promovemos todas como Bs, não é? E todas falam um bocadinho mais disso. O ano passado o que até fizemos foi que cada uma escolheu um dia e nesse dia todas falavam dessa. E depois no dia seguinte todas falavam do outro no sentido de comunidade. Isto permitiu várias ações e numa das ações houve empresas que se convidaram umas às outras para ir falar da sua experiência aos colaboradores da outra empresa e não só isso aconteceu, como uns dias depois estavam todos a fazer uma sessão de yoga online em conjunto, porque encontraram também essa afinidade, não é? Portanto, existe muito esta afinidade e esta participação de um ecossistema alinhado que facilita muito a troca de boas práticas e o aprender com os outros e o estabelecer de ligações e o criar de projetos novos. Temos empresas a trabalhar em conjunto umas com as outras, porque há uma empresa de financiamento que está alinhada e a outra que precisa de financiamento. Já estão a trabalhar naturalmente em conjunto porque sabem que têm valores alinhados.
E às vezes coisas que não têm nada a ver na área alimentar, temos casos, não, esses não cá em Portugal, mas fora, de alguém que faz uma cerveja com sabor a chocolate porque conheceu uma empresa que também era B Corp de chocolate e acharam engraçado trabalhar em conjunto. E portanto temos assim muitos casos de troca de experiências, de projetos conjuntos com este alinhamento fácil, porque já se percebe que estão todos mais ou menos na mesma onda, se quisermos dizer assim. Não é? Exato, exato. E acaba por ser mais fácil até para as empresas, não é? Procurar por essas sinergias. Que outro tipo de iniciativas é que vocês têm cá em Portugal, Luís? Dentro do movimento B Corp? Para além destes encontros pontuais, temos sempre uma linha aberta para ajudar quem está no processo e até durante o ano que passou, este ano ainda não decidimos se vamos arrancar com isso ou não, mas provavelmente vamos manter, ou num formato ligeiramente diferente, uma reunião, um espaço, não é uma reunião, pode dar em reunião ou pode dar só numa conversa, mas um espaço semanal onde as pessoas podem ir e querer saber mais e perguntar o que é que se passa no movimento e não só os que já lá estão, trocar ideias, mas também os que querem aprender mais, poder perguntar ou dizer comecei a fazer o assessment e não estou a perceber como é que isto se faz aqui, etc. Isto de uma forma mais informal. De uma forma mais formal temos uma série de iniciativas, uma delas é o mês B Corp com que vamos arrancar também com um podcast em que as empresas se vão dar a conhecer para que outros possam perceber o que é que podem aprender com elas. Tivemos já a presença na televisão de várias empresas com o chapéu B Corp, bem depois cada uma disse o que é que fazia. Temos vários movimentos e várias iniciativas que estão a acontecer no sentido, por exemplo, uma de empresas que se comprometeram a ser na Net Zero até 2030 e que nesse compromisso temos o que nós chamamos o Climate Collective, neste momento um site com imensa informação disponível para quem quer perceber como é que faz esse caminho. Para além disso, organizámos também para quem queria um percurso de como é que eu chego lá, porque algumas das empresas já fizeram esse percurso e sabem como é que vão fazer e, portanto, partilhando com as outras como é que eu meço as minhas emissões, como é que eu agora vou reduzi-las, como é que eu vou mitigar todo esse processo. Recentemente foi criada também e foi anunciada publicamente uma colaboração à volta das empresas da indústria da beleza, de cosméticos, etc. Como é que nós podemos ser menos... eu vou ir pela positiva. Como é que podemos impactar mais de forma positiva, não é? Embora o princípio às vezes tem que ser sempre por ver quais são os negativos que estamos a fazer para depois melhorar e, portanto, em questão as empresas reunidas, grandes e pequenas, a trocar ideias e como é que eu posso melhorar, desde não fazer testes em animais até usar materiais que são mais amigos do ambiente, até em termos das embalagens, o que é que eu posso fazer ou não posso fazer. Tudo isso, trocas de boas práticas para que todos possam avançar mais rápido, não é? É aquela coisa do sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. É muito, muito verdade neste movimento. E Luís, sentes que isto é fácil para as empresas de adaptarem? Ou seja, por exemplo, depois de fazerem um BIA Impact Assessment ou mesmo durante a realização do mesmo, é fácil das empresas conseguirem cumprir, digamos assim, com os requisitos, com aquilo que é pedido e depois de alterar processos ou não? Vamos lá ver. O Impact Assessment tem um máximo de 200 pontos. E nós só, entre aspas, eu já vou dizer porque é que é entre aspas, não é? Só pedimos 80 para ser possível certificar. E é engraçado que o que vemos é que as que se certificam depois vão tendo cada vez mais pontos, porque no fundo percebem que o caminho está ali e sabem como é que vão ir fazendo. Isto responde um bocadinho a uma parte da pergunta que é fácil para as empresas usarem. É fácil para as empresas usarem como ferramenta de melhoria, de perceber onde é que estão, para onde é que podem ir. Se é fácil as empresas certificarem-se, já é uma pergunta um bocadinho diferente. Não é? E depende de várias coisas. Às vezes da capacidade de mudar mais rápida ou menos rapidamente, porque as indicações do que é preciso fazer estão disponíveis. Às vezes há a capacidade ou não, há a vontade ou não. Há muitas coisas que dependem só da vontade, há outras que dependem só da capacidade. Por isso, às vezes, quando fazem essa pergunta, achas que eu chego lá? Eu digo sempre, depende da vontade que tenham, não é? Isto para dizer o quê?
tem sido uma pergunta que tem sido feita e já não me foi feita só a mim, e portanto eu já vou percebendo que aqui a minha ideia está bastante ancorada em ideias de outros. É quanto é que uma empresa normal, se fizer assim o Impact Assessment, tem? E a resposta que o Rob Symington, da Symington dos vinhos, que é certificada, deu uma vez que lhe fizeram essa pergunta, foi: tem para aí 50 ou 60. Porque para chegar mais longe já tem que ter algumas preocupações com o impacto que cria na sociedade em que está inserida, etc. Mas essas indicações estão também lá. No Impact Assessment é possível perceber o que é que fazemos. E há inclusive um desafio acrescido, que é, em cada uma das áreas que falámos, há uma pergunta que permite perceber se a empresa tem um modelo de negócio. Há bocado falávamos da parte mais operacional ou menos operacional, não é? Todas as empresas têm uma parte operacional que é mais ou menos comum a todas têm que ter uma parte de como é que tratam os recursos humanos, se medem emissões ou não medem emissões, qual é que é a estrutura acionista, se dão garantias aos clientes ou não dão. Tudo isto é comum à maior parte das empresas, se não a todas. Agora, depois, dependendo do seu modelo de negócio, algumas têm a capacidade de criar um impacto acrescido em áreas que podem ser diferentes. Há uma empresa que cria emprego para pessoas que normalmente não têm emprego, então está a criar um impacto forte na área dos colaboradores, não é? Dentro do Impact Assessment. Há uma que vende soluções mais ecológicas ou mais verdes, o que queremos chamar, mesmo que possa não ser muito boa na parte dos trabalhadores, na parte do ambiente está a ter um impacto positivo. E, portanto, Exato. Nós tentamos em cada uma destas áreas ter uma pergunta que vai abrir ou não uma série de outras perguntas e que quantifica este impacto criado por este modelo de negócio. E, portanto, até a pontuação que vem do Impact Assessment tem uma parte que se chama operacional e outra que se chama do Impact Business Model, ou seja, do modelo de negócio de impacto que cada empresa pode ter. E, portanto, aí vem um segundo nível de desafio, que se quisermos pensar, que é como é que eu posiciono a minha empresa, ou como é que eu me reinvento, ou como é que eu melhoro o meu posicionamento, para que quanto mais eu venda, mais eu impacto positivamente. Qual é o modelo de negócio que eu vou criar que me vai permitir aumentar esse impacto? Esse é um desafio maior, mas que vai ajudar a conseguir mais pontos facilmente para me certificar. Não é preciso ter, é possível só com os pontos da parte operacional ter a certificação, mas é preciso ser francamente bom em todas as áreas. Só aqui chamar a atenção porque não há nenhuma pontuação mínima em cada uma das áreas. Portanto, somos muito flexíveis naquilo que estava a dizer, e bem que uma compensa a outra, e portanto queremos é que o impacto global positivo seja relevante, e até tentamos ir buscar esta parte também do modelo de negócio, e portanto criamos este segundo nível de desafio, e muito acaba neste por ser muito espírito que eles importante, não é? aprendem muito, e eu acho que às vezes deve-se até, eu tenho tendência até por começar por aí, porque há uma coisa que é engraçado e que não está, essa parte não está tão refletida no Impact Assessment, mas que está refletida no espírito de todo o movimento, que é gerir de propósito para o impacto. E este de propósito tem muito a ver com a história do propósito. Porque é que a minha empresa existe? E eu tenho feito esta pergunta e as pessoas às vezes têm alguma dificuldade em responder, e às vezes dizem, para ganhar dinheiro. Eu digo, está bem, então todas as empresas existem para ganhar dinheiro, então a tua é igual às outras todas. Claro. Nunca tinha pensado nisso. Então se calhar vale a pena pensares um bocadinho, porque isso vai definir muitas das decisões futuras, muitas daquilo que vais fazer no futuro, e até de como é que te vais posicionar, o que é que vais fazer em termos de futuro. E lá está, esse propósito tem que ser uma coisa que sirva para fazer isto, e não uma coisa bonita para estar na parede que depois ninguém liga nenhuma, não é? Então aí é o mesmo do que não existir. E estava a dizer há bocado que esta questão do não haver pontuações mínimas para cada uma das áreas é interessante, porque permite uma diversidade grande e aprendizagem cruzada muito interessante, que nós tentamos promover ao máximo com o único prémio que damos dentro do movimento, que é o que nós chamamos os melhores do mundo, ou o Best for the World, que é os 5%. Os 5% que têm a pontuação mais elevada em cada uma destas áreas são distinguidos dessa forma, e a distinção é o criar de um case study para que os outros possam ser inspirados pelas boas práticas que eles fazem. Não tem nada Exato. de monetário, nem de viagens, nem nada, é só esta partilha de boas práticas com os outros que vai permitir que todos façam, digamos, upgrades e vão sendo inspirados por as melhores práticas que vamos conseguir identificar dentro deste ecossistema. E já que estamos a falar em inspiração, Luís, o que é que motiva as empresas
a fazerem parte deste movimento? O que é que as leva a dizer, não, eu quero ser uma B Corp? Muito bem. Esse é sempre um desafio que nós temos, não é? E eu acho que nunca é bom nós falarmos daquilo que nós achamos, portanto o que tentamos fazer é ir percebendo o que é que as empresas nos dizem, porque é que viemos aqui. Eu costumo dizer na brincadeira, mas com um bocadinho a tentar explicar a realidade, que é como quando chegamos a uma festa, às tantas está lá cada um por sua razão. E, portanto, mas existe uma motivação comum, não é? Claro. E portanto as empresas vão tendo motivações diferentes, mas as que nos vão apontando, uma delas é isto que estávamos a falar, que é medir melhor o impacto da minha empresa, não é? E outra é fazer parte de uma comunidade que acredita que estas empresas podem ser cada vez melhores e resolver muitos dos problemas que vivemos hoje em dia, como estávamos a falar no início, não é? E, portanto, muito alinhados com esta razão da criação do movimento. Depois temos outras coisas que se calhar são mais palpáveis, que uns são, eu quero ter uma certificação internacional credível que mostre este impacto que eu tenho preocupação em criar, porque isso para mim é uma mais-valia, quer para atrair talento, quer para diferenciar a minha marca perante o consumidor, quer para conseguir atrair investimento de uma forma mais alinhada com os meus valores e eventualmente até conseguir empréstimos mais baratos. Há já artigos que mostram que o facto das empresas estarem preocupadas com todas estas áreas as torna mais resilientes, e nós agora, durante esta fase complicada que temos passado, percebemos que as empresas B, a maior parte delas não tem desaparecido. Temos tido muito poucas empresas B a fechar, ao contrário do universo global, e portanto são percebidas como mais resilientes, logo com menos risco, e portanto a banca acaba por emprestar dinheiro mais barato. Já falei da parte da atração do talento e depois de fazer parte deste ecossistema de empresas com alguma capacidade de inovação e alinhadas com esta maneira de ver, não é? Vocês sabem que ao entrar neste movimento, neste ecossistema, começam a ter acesso a uma série de informação e ligações com empresas com quem podem aprender e trabalhar em conjunto. E que lhes são mais relevantes e alinhadas, não é? Exatamente. Claro. Luís, o que é que consideras importante para as empresas, no fundo, repensarem os seus modelos de negócio, o que seja, em prol do desenvolvimento sustentável? Bem, uma das coisas que ia dizer agora na pergunta anterior e que tinha a ver com esta motivação da diferenciação e do consumidor tem a ver também com isto que estávamos a falar agora, que é, cada vez mais eu sinto que este facto de eu me apresentar como empresa B, mesmo para o consumidor final, tem para as empresas uma importância maior. Eu apanho discussões num fórum que temos, tipo Facebook, em que as empresas vão partilhando imensas coisas, desde o meu código de ética que fiz agora e que acho que pode ser inspirador, até fiz esta ação na diversidade que funcionou bem, até vou organizar este evento e convido quem já está presente. Uma das coisas, até quem é que sabe de embalagens recicláveis para a alimentação, para poder entregar em casa, um monte de perguntas diferentes. Uma das coisas que apanhei foi, eu mudei o meu logotipo. Quem é que já mudou o logotipo das Bs da parte de trás da embalagem para a parte da frente? Qual foi a experiência? Portanto, isto mostra bem o interesse crescente que isto tem para o consumidor, não é? Temos já supermercados com prateleiras de produtos B, temos lojas carros. Antes do Natal, nas Amoreiras, abriu uma loja que tem o B na montra e atrás da caixa explica porque é que é B. Eu ainda não tive hipótese de ir a centros comerciais, mas imagino que a Rituals, que se certificou recentemente nos outros países, já tem. Portanto, imagino que cá também já tenha isso nas lojas, o facto de ser B. Portanto, começa a ser cada vez mais relevante. E isso é uma das coisas que pode fazer as empresas querer pensar nisso. Quer dizer, isto é uma forma de eu me diversificar, para além de que é uma forma de eu ser cada vez mais consciente. Estou preocupado com o médio e longo prazo, porque senão é muito fácil eu tomar decisões para curto prazo e agora decorrer tudo muito bem, mas se calhar daqui a 5, 10 anos a coisa não corre assim tão bem. Depois eu acho que há, para já, uma consciencialização a nível global, que vem pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por tudo o que acontece à nossa volta, inclusive por muitas das consultas públicas que são feitas pela Comissão Europeia recentemente, no sentido de criar obrigatoriedade de fazer reporting de determinados dados que não só os financeiros, e todos esses dados, curiosamente, estão refletidos nas perguntas do Impact Assessment. Portanto, quem for fazer isto já está preparado para esses desafios
que aí vêm. Portanto, eu diria que há uma necessidade de adaptação das empresas a uma nova realidade, quer por parte da pressão que os consumidores, pressão positiva, eu aqui estou a usar pressão, mas no bom Sim, sentido, sim, sim. quer por parte dos consumidores, quer por parte das entidades legais, quer por parte dos investidores que cada vez mais usam estas ferramentas para escolher os seus investimentos. E portanto, acho que Exato. há aqui um universo a conspirar contra esta necessidade de medirmos aquilo que fazemos de uma forma mais global, mais abrangente e mais consciente e mais a médio e longo prazo e não só no imediato, que depois estamos a usar se calhar recursos de gerações futuras e outras coisas mais. Claro. Luís, estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa que tenha ficado por dizer. Eu acho que falámos de praticamente tudo. Não falámos dos principais intervenientes disto, não é? Das empresas, que são elas que fazem este movimento e que são várias. Eu não vou pôr-me aqui a tentar, posso correr o risco de falhar alguma, mas se tiverem curiosidades, espreitem no site do bcorporation.eu e podem fazer um search numa diretoria que há e escolher em Portugal e vão ver quem são as que estão cá presentes. Mas que são elas que fazem o movimento e são elas que vão dando corpo a tudo isto que estávamos aqui a falar e portanto e não só essas que já são certificadas, mas como todas as outras que estão a caminho e com vontade de o fazer e deixar como nota que cada vez mais sinto e fico muito feliz por isso e de perceber que as pessoas entendem e quando digo as pessoas digo todas e todos somos consumidores, alguns mais gestores, outros menos gestores, que as empresas são uma possibilidade de mudar o mundo para melhor e que é possível fazer isso todos os dias um bocadinho. Quer quando compramos, e é importante termos, eu gostava de deixar essa mensagem, quando nós compramos, estamos a contribuir para mudar ou para fazer qualquer coisa melhor ou pior com a nossa escolha, porque estamos a decidir pagar o salário de uns e não de outros quando fazemos essa escolha e, portanto, ter essa noção. E isto depois transposto para outras realidades da nossa vida, nos que são têm mais responsabilidades nas empresas, que também podem usar as suas empresas como ferramentas para tornar o mundo melhor, para ajudar as pessoas que lá trabalham, a comunidade em que estão envolvidas, o meio ambiente com que se relacionam. E é aqui este desafio de fazer parte deste grupo criativo que tem empresas que começaram para resolver problemas sociais, que é uma coisa que pronto, não acabámos por não falar muito por aí, mas este facto de medir o impacto e aquele desafio de ver qual é o meu modelo de negócio. Há empresas que começam ao contrário. Eu tive uma empresa que me disse: eu vou ser B Corp porque eu fiz o meu plano de negócios usando o B-Impact Assessment. Pronto, já está super alinhado, não é? A utilidade que isto tem, aquilo que estamos a falar, para todo o tipo de empresas que possam estar preocupadas com esta temática, que eu espero seja cada vez mais transversal e que sinto que a nossa sociedade está a empurrar para aí, e acho que até o facto de estarmos aqui a conversar hoje e a ver este tipo de conversas é um sinal de que estamos à procura de qualquer coisa para mudar e acho que temos aqui um movimento que pode ajudar nessa mudança, que é completamente inclusivo e diverso. No B-Impact Assessment são valorizadas todas as outras certificações. Normalmente há lá uma pergunta que ajuda a que isso também contribua para valorizar o impacto que as empresas estão e, portanto, o desafio a espreitarem, a olharem e a tudo aquilo que precisarem, perguntarem por e-mail. O e-mail é muito fácil, é luis@bcorporation.eu. Pelo site também tem acesso. Sim. E pronto, e dizer-vos que foi um gosto partilhar este bocadinho convosco e fazer parte desta iniciativa que acho que vai ajudar isto que estamos a falar, a melhorarmos. Sem dúvida. Aquilo que precisa de ser melhorado para todos continuarmos cá tão bem ou melhor do que estamos até agora. É sem dúvida isso, Luís. Nós vamos deixar os contactos todos, quem estiver a ver vai ficar com a informação toda e sem dúvida que estarmos aqui a conversar é sinónimo de que estamos a tentar caminhar para a mudança e, portanto, espero que quem nos esteja a ouvir também tenha a sensibilidade e que faça alguma coisa para caminhar connosco nesta mudança. De resto, muito obrigada, Luís, e muito obrigada a quem nos esteve a ouvir.